Vamos aqui falar, por que não, do FMI, do famoso FMI, claro, o Fundo Monetário Internacional, que reduziu as previsões de crescimento econômico global para esse ano, e inclusive as projeções para o PIB aqui do nosso Brasilzão caíram 0,2 pontos percentuais. Parece pouco, eu sei, mas como a gente bem sabe, não é. E quem vai se juntar a nós para explicar isso da forma mais didática, acessível e precisa possível é o nosso economista aqui da Jovem Pan, Pablo Spyer, famoso Vai, Torinho. Fala, mestre, bom te ver. Claro que é uma projeção da FMI, instituição com respaldo internacional e tanto, mas você tende a concordar com esse diagnóstico que eles ofereceram ou está alarmista e pessimista demais? Olá, Marinho. Muito bom estar aqui de novo. Obrigado por me ter, todo o público do Morning Show. Bom, o FMI, né, tem o respaldo internacional, mas vale lembrar que eles são uma máquina de errar, né? Eles acham que eu nunca vi eles acertarem uma previsão de Brasil, sempre errando a previsão para menos, né? A gente está vivendo um momento de volatilidade de cenários, né? A previsão do FMI foi feita baseado na guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, que vem escalando há vários dias, né, há várias semanas, né? Só que ontem teve um desescalamento desescalou a guerra, né? O Trump disse que vai ser bastante bonzinho nas negociações com a China. A Reuters soltou uma matéria dizendo que ele vai se encontrar com o presidente, né, com o líder da China, o Xi Jinping, no mês que vem. Tanto é que as bolsas estão disparando no mundo inteiro, né? As commodities voaram, as criptomoedas estão voando, as bolsas estão saltando. Então, existe assim um alívio por parte dos investidores para com a escalada da guerra comercial. E isso muda completamente o cenário, né? O FMI fez essa previsão de desaceleração global, de desaceleração dos Estados Unidos, de desaceleração do PIB da China, desaceleração do México, desaceleração da Alemanha, que é o carro-chefe da Europa, desaceleração do PIB do Brasil, né? Baseado na guerra comercial que estava muito forte. Dito isso, tem outra coisa também, né? Eu não sei se eles se atentaram a isso ou não, mas eu já venho falando aqui no Morning Show, caso a guerra, porque no final das contas parece que o Trump quer um acordo comercial, não quer guerra comercial, mas caso a guerra comercial continue e realmente a gente veja os efeitos colaterais, ela aconteça, se instaure fortes tarifas dos Estados Unidos contra a China retalia e chegou no finalmente lá e finalmente aqui, nós temos aqui 150% de tarifa para os Estados Unidos e a China retalia de volta. O Brasil pode ser um dos beneficiados, eu tenho dito isso aqui no Morning Show. As empresas de carne, as empresas de soja, as nossas exportações, a própria Embraer, a gente viu aí, as ações subiram um dia lá que a China cancelou o pedido de aviões da Boeing, né? A própria Airbus da França vai ter tarifas maiores do que o Brasil, no caso, vai ter o dobro de tarifas para vender nos Estados Unidos. Então, se a guerra comercial realmente acontecer e não se chegar a um acordo comercial grande, como eu acho que é o que o Trump quer, eu acho que o Brasil vai ser um dos grandes beneficiados do mundo. Então, não só o nosso agronegócio, né, a produção agrícola está muito forte, pode dar sustentação à economia, está dando nesse começo do ano e pode dar na segunda metade, né? Mas essa desaceleração pode ser até menor, né? Pode ser gradual, né? A gente está com um Banco Central que está tentando controlar a inflação de verdade, né? A gente viu aí 2 altas na taxa de juros, deve subir os juros de novo na próxima reunião aí em maio. Então, eu tendo a discordar, acho que o PIB do Brasil pode surpreender para cima. O Brasil está em pleno emprego, não podemos esquecer, tanto é que a inflação está pressionada para cima por conta disso também, e o FMI erra o tempo todo. Eita, muito bem colocado, Pablo, mas é isso, cada vez mais o Brasil dependente da pujança do nosso agronegócio, né, mano? Indústria completamente decrépita, quase inexistente, tragicamente. Setores da nova economia, então, nenhuma relevância global e o agro segue puxando a carroça brasileira em frente. Não dá pra gente subestimar isso jamais, não é por aí? Pois é, eu posso fazer uma pergunta pro Torinho? Deve.
Nesse contexto, Torinho, eu sei que o FMI tem errado bastante as projeções, mas não deixa de ser um player que serve de referência para investidores internacionais que vão tomar uma decisão de onde alocar os seus recursos, né? Nesse sentido, você acha que pode ser negativo para o Brasil em termos de atração de investimentos internacionais? E caso sim, como que a gente deveria tentar agir para modificar essa impressão internacional a respeito das condições de crescimento da nossa economia para, assim, atrairmos investimentos estrangeiros? Eu acho assim, mano, eles fizeram uma redução de estimativa de crescimento de PIB global, né? O México está sofrendo mais do que a gente, tá? Eles apostam que vai encolher 0,3, sendo que já tinha encolhido 1,7, né? Que quem vai sofrer mais nessa guerra comercial é Canadá e México. São os dois grandes machucados aí dessa história toda. Eu acho que assim, como eles reduziram todo mundo, então todo mundo está apanhando nessa nova previsão do FMI. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que fazer é fazer a nossa lição de casa. A gente tem que ter o equilíbrio fiscal, né, focar no controle das contas públicas. A gente talvez tenha que seguir o exemplo lá do Milei. O Milei está dando show, está fazendo uma gestão, está fazendo um milagre econômico na Argentina, né, com o controle das contas públicas, né, com o superávit da balança, fez aquela banda cambial agora, né, todo mundo achou que o dólar ia disparar, pelo contrário, o peso que se valorizou, ele montou tudo o que era necessário, fez o arcabouço das medidas necessárias para atrair investimento e está entrando investimento pesado nos Estados Unidos, está fazendo uma medida lá, o que está sendo chamado de chuva de dólares lá na Argentina agora, né, o Caputo lá, o ministro da Economia, considerado o melhor ministro da Economia do mundo, atraindo 800 bilhões de dólares agora lá para a Argentina, né? Os Estados Unidos, o governo Trump disse que se precisar, por causa dos choques econômicos, vai liberar uma linha de crédito para a Argentina cambial, né? Linha de dólares. Então, eles estão fazendo a lição de casa perfeitamente. O que a gente tinha que fazer é a nossa lição de casa, para que a gente faça o jardim para que as borboletas venham, para que pousem os investidores aqui e injetem dinheiro na nossa economia, com investimentos de longo prazo. Né? Eu lembro que ele estava conversando, até o PP outro dia, ele falou, não, mas a Embraer, se ela for beneficiada, não tem como fazer os aviões. É verdade, mas a gente pode receber investimentos pesados para fazer a Embraer crescer e para daqui a 6, 7 anos, investimentos de longo prazo, ela possa realmente alimentar o mundo com o dobro de aeronaves do que faz hoje. E isso a gente poderia tentar fazer em todas as empresas. A gente precisa fazer a lição de casa, arrumar a nossa casa para que os investimentos venham. É o que a gente sempre diz aqui, meu caro Pablo Spire, o Brasil é grande demais, forte demais para se conformar em ser tão pequeno. E eu peço a você aqui, encarecidamente, porque esse teu otimismo é muito contagiante, inclusive, para que você nunca mude isso. E a gente espera que você esteja certo, pelo menos em relação a nós aqui. O Brasil vai estar bem, nós vamos melhorar. Amém. Valeu, Pablão, obrigado. Vai, Torinho, aqui... É isso aí, claro. Quem quiser me seguir, @PabloSpire, @PabloSPYR. Informação quentinha de economia o tempo todo. Boa, sensacional. Siga o homem aí que o cara é diferenciado. A gente aqui com o Morning Show, quero repercutir com você, Jess Peixoto. Claro, a gente está vendo aí esse momento de fechamento de economias, de desglobalização. Aí vem o FMI, que tão mal falado FMI há tantas décadas, muita gente dizendo que é o maior agiota do mundo e tal, realmente dizendo que o PIB global vai crescer menos que filhote de Lulu da Pomerânia. Você concorda com esse diagnóstico? Acho que o diagnóstico pode estar certo, talvez não a margem que o diagnóstico foi dado, né? Mas no final do dia, quando a gente olha para a economia global, eu não compartilho do entusiasmo do Torinho, principalmente quando a gente olha para o cenário brasileiro. E por quê? Porque, embora nesse primeiro momento o Brasil não pareça afetado pelas tarifas, nós temos um presidente da República que gosta de dar declarações e ele gosta, muitas vezes, de defender seus aliados, falar de maneira enfática. E, nesse caso, eu acho que não há sombra de dúvidas que o nosso alinhamento é maior com a China e
disparadamente maior com a China. Tanto é que o presidente em breve estará lá. E aqui eu tenho um pouco de medo. Hoje mesmo ele estava numa coletiva com o presidente do Chile e ele mencionou, eu me surpreendi, o Mano também deve ficar surpreso, porque ele mencionou e o liberalismo, e a globalização, o livre mercado. Então eu vi o presidente Lula defendendo um livre mercado, criticando o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que costuma ter esse papel de o mundo livre, se organizar comercialmente, e existe essa inversão. Então, essas críticas, em dado momento, meu medo é essa crítica ser ácida, essa crítica chegar ao presidente dos Estados Unidos e, de repente, as nossas tarifas subirem abruptamente, porque o presidente dos Estados Unidos não está tendo também esse cuidado. Ele está aí, tarifa para quem quer tarifa, brincando de dar tarifa para todo mundo. É o Lulinha da Faria Lima. O Lula da Faria Lima. É isso? É só da boca para fora, porque quando você olha as medidas do governo, além de taxa das blusinhas, protecionismo. A taxa nova sobre importação de painéis solares, por exemplo, a taxa nova sobre carros elétricos, ou seja, está havendo bastante de medidas protecionistas sob, enfim, argumentos que parecem muito com os argumentos do Trump. Então, acaba sendo muito mais uma tentativa de se diferenciar retoricamente do que na prática. Na prática, o protecionismo tá dos dois lados. Eu odeio o protecionismo dos outros. Dele, tá tudo bem. Exatamente. Muito bem colocado.